Daí, minha galera, hoje nós vamos trabalhar estrutura da palavra. Muito importante a sua estrutura, como é a formação dessa palavra, vai ser muito utilizado daqui por diante aí nos nossos estudos, tá? Da nossa língua portuguesa. Vamos lá então. Tudo bom, galera? Vamos lá então. Nós vamos ver agora a estrutura da palavra. O que é isso? É a nossa primeira parte da formação dela. É como é que a palavra vai se estruturar. Então, eu vou partir aqui que a palavra ela vai tratar de conceitos como radical, prefixo, sufixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação. São situações que nós vamos ver agora. Primeira situação, o que é o morfema? Tá? Morfema é a menor parte significativa que constitui uma palavra. Tá? Uma palavra ela pode apresentar vários morfemas ou pedaços, por exemplo, né? E o caso, a palavra supervalorização, eu tenho 4 partes. Eu tenho super, valor, isa e são. Então eu tenho essa subdivisão dela, onde eu vou ter essas classificações de prefixo, radical, sufixo, tá? E é o que nós vamos estudar a partir de agora. Outra situação é a alomorfia, que é a mudança, é uma variação dentro da palavra, onde eu vou ter uma alteração em algum morfema para que a palavra seja bem pronunciada. Tá? Normalmente, isso aí ocorre nos morfemas lexicais, nos radicais. Tá? Um exemplo disso é o verbo fazer, que apresenta alomorfia no radical, tipo faz, faço, fez, fizera, farei, feito. Vai ter essas mudanças que eu vou chamar de alomorfia. Algumas partes que vão compor uma palavra, agora nós vamos ver algumas situações. Tipo radical, prefixo, sufixo, tá? Aqui, ó. O que eu tenho que cuidar na formação da minha palavra? Eu vou ter uma diferença entre formação de nomes, que é substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, tá? E entre verbos. São duas situações diferentes, duas formações diferentes, onde eles vão ter os seus nomes próprios, tá? E eu tenho também os afixos, que é prefixo e sufixo. Tipo, a palavra, o substantivo pedra. Eu vou ter lá pedra, pedreiro, pedregulho, petróleo, petrificar, tá? Eu vou ter o meu radical, que é pedre, tá? Esse radical pedre vai se fazer presente em todas essas palavras, tá? Só que aqui, ó, quando eu for para petróleo, petrificar, o que seria o petróleo? Pedra mais óleo. Houve um alomorfo, uma diferença de forma, tá? Uma adaptação aqui. Então isso aqui eu vou chamar de radical, esse pedre, 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 ok? Nos verbos, petrificarmos, petrificava, petrificarei. Há também o radical na formação dessa palavra, onde eu retiro as terminações e eu vou ter o petrife, petrife, petrife em todas elas, ok? Vamos seguir adiante agora. Agora nós vamos ver o que é o radical. Tá? Ele informa sobre o sentido da palavra, tá? Palavras que possuem o mesmo radical pertencem à mesma família, elas são cognatas, tipo vital, vitalidade, revitalizar, vidinha, vidaça, tá? É o vit vide, tá? Eu tenho alguns radicais que são nominais, a, e, i, o, u, tipo gata, gate, né? Gatinho, gato, gatuno, ele vai ter essas terminações mudando, mas o radical continua o mesmo, gat, gat, gat. E eu vou ter os radicais verbais, falar, fal, falo, falas, falamos, falais, falam, é aquele fal, tá? Observação quando o verbo ser ele é anômalo, tá? Ele vai ter essa diferenciação. As desinências, tá? São morfemas que aparecem no final das palavras. Eles podem ser tanto nominais como verbais. Os nominais, tá? Eu vou ter desinência de gênero e desinência de número. Isso aí em nomes, tá? Tipo, desinência de gênero, masculino e feminino. Eu tenho gato e tenho gata, o o e o a, menino, menina. Só que eu tenho que tomar cuidado, tá? Muitas vezes o o ele não vai funcionar somente o o como desinência de gênero masculino. Eu posso ter o e, elefante, tá? Então eu tenho que cuidar essas terminações. Muita atenção quando eu tiver tipo cama, mesa, tribo, carro, ele é sem gênero oposto.
Então, a partir daí, eu já tenho uma vogal temática. Prestar atenção, meus alunos. Vogal temática. Tipo, mesa, eu tenho meso? Não, então aquele A ali não é situação de feminino, tá? Ele é vogal temática. Vamos lá. O número. Número eu vou ter singular e plural. Gato, gatos, menina, meninas, tá? Atenção, pires, lápis, ônibus, ele tem a ausência do S na desinência de zero, entendeu? De gênero, de número, zero. Então, eu tenho o pires, eu tenho os pires. O plural dele vai se dar com o artigo, tá? Já as desinências verbais, ocorre uma diferenciação, tá? Eu vou ter dois tipos, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, tá? A desinência modo temporal, eu vou trabalhar o modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, o tempo, presente, pretérito e futuro, tá? Então eu vou passar algumas terminações aqui para vocês que são utilizadas, tá? Como vocês vão ver agora na tabela, além de haver a desinência modo temporal, em todos os tempos e modos, algumas desinências alomórficas do modo indicativo estão entre parênteses, tá? Tipo, olha só, o tempo, eu tenho as terminações, o modo indicativo, subjuntivo e as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? E ali eu tenho as terminações, que isso aqui vocês têm que saber para utilização na hora das classificações dos verbos, tá? Porque essas palavras elas vão ser desinência modo temporal. Já a desinência número pessoal, ela vai trabalhar com número singular e plural e as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então não há desinência número pessoal em todos os tempos e modos, eu tenho que cuidar, tá? Porque muitas vezes eu não vou ter isso aí. Então eu tenho que dar uma cuidada e aqui tem uns macetes para vocês, tá? Onde estão essas desinências número pessoal nos verbos. Então, o que seria a minha vogal temática? É a vogal que vai suceder o radical de verbos ou nomes. Em verbos indica a conjugação a que eles pertencem. Verbos. A vogal temática da primeira conjugação é o A, da segunda é o e da terceira é o I, tá? Cuidado com o verbo pôr, tá? E seus compostos, antepor, compor, recompor, que eles pertencem à segunda conjugação, porque eles vêm do verbo poer, tá? Puséssemos, a vogal temática é o E, tá? E nomes, como eu já falei lá para vocês, a vogal temática determina a formação de substantivos e adjetivos, tá? Então, casa, eu tenho caso? Não tem. Então, aquele A até tenho, mas não é no mesmo sentido entre masculino e feminino. Então, aquilo ali vai ser uma vogal temática, o A. O E, leite, tá? Eu não tenho leito ou leita. Carro, eu tenho carra? Também não tenho. Então, é vogal temática. Então, são atemáticas palavras oxítonas terminadas em A, E, I ou U e palavras terminadas em consoantes. Tatu, café, mar, tá? A vogal temática, ela prepara o radical para receber outros elementos também, tipo mato, matagal, terra, terrinha. Há essa mudança, a vogal temática, ela vai receber outros elementos, tá? O I e o U, mesmo átonos, pertence ao radical, táxi, taxímetro, tá? Tema. O tema é a união entre radical mais vogal temática, tá? Então, essa classificação que eu uso entre tema é o que é radical e o que é vogal temática juntas. Aí eu vou ter o tema. Eu vou ter ainda vogais e consoantes de ligação. O que é isso? São elementos que aparecem no interior dos vocábulos apenas para facilitar a pronúncia ou ligar morfemas, tipo café mais eira. Eu vou ter o quê? Cafeteira. Esse eu tenho a inclusão do T, sendo ele o quê? Uma consoante de ligação. Girassol. Gira mais sol. Eu tenho que dobrar o S quando o meu radical ou a minha palavra anterior termina com vogal. Ok, eu coloquei um S ali, ele vai se chamar o quê? Consoante de ligação. Gás mais metro, gasômetro. O O seria a minha consoante de ligação, ok? Aqui eu tenho a colocação de afixos. O que seriam os meus afixos? São morfemas que se juntam ao radical, modificando o seu sentido básico. Tá? Eles podem ser prefixos, tipo ali, moral eu tenho A, liga-se antes do radical. Amoral. Sufixos, eu tenho, ligam-se após o radical. Eu tenho igual mais dade, igualdade.
Então eu tenho que tomar esse cuidado aí, tá? Os sufixos podem ser verbais ou nominais. Os sufixos verbais, eles vão exprimir o quê? Ações repetidas. Verbos frequentativos, marejar, espernear, bravejar. Ação menos intensas, verbos no diminutivo, bebericar, adocicar. Ação causadora, verbos causativos, esfriar, ruborizar, esquentar. E ação indicativa de mudança de estado, verbos incoativos, enriquecer, umedecer e anoitecer. Vamos lá, aqui tem um exemplo da palavra meninos. Meninos. O menin seria o meu radical, o O é minha desinência de gênero, porque eu tenho menina, e o S é minha desinência de número, meninos. Tenho meninas, ok? Verbais. Eu tenho fal, que é o radical. Ó, falávamos. O A é minha vogal temática, então radical mais vogal temática, eu tenho tema. Fala. O vá é desinência modo temporal. Falávamos, passado. Tá? Então, aquele vá vai me dar o quê? Desinência modo temporal. E o mos, nós. Então é desinência número pessoal. Dessa forma eu tenho toda essa formação, essa estruturação da palavra, tá? Próxima aula nós vamos ver formação da palavra, que vai ser útil essa aula aqui também. Terminamos aqui o estudo da nossa estrutura da palavra. Próxima aula será formação de palavras. Dessa forma, nós vamos completando essa etapa aqui da construção das nossas palavras na língua portuguesa, ok? Até a próxima aula aí. Um beijo do gordo para vocês aí.